Bem-vindo ao erro número 1 da lista dos top 30 erros mentais que os atletas cometem e como evitá-los. E o erro número 1 é focando no resultado. Quando eu comecei a estudar essa parte de treinamento mental, e aí depois eu trabalhei na lista, né, dos top 10, a primeira coisa que eu pensei, o que eu vou botar nessa lista de erros mentais que eu cometi? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso de focar no resultado. Por que pra mim foi a primeira que apareceu? Não é um ranking, lógico, só na cabeça do Gustavo isso que foi o que eu escrevi. Algumas pessoas sabem, algumas não, mas quando eu comecei a competir, eu treinava numa academia que não era voltada para competição, então era voltada mais para defesa pessoal, apesar do fato de eu gostar da parte de defesa pessoal, mas não era o que eu estava procurando no momento. Então a minha intenção foi, quero competir, então eu fui super animado, aí fui lá, tomei um carro, foi um negócio horrível, de qualquer maneira. Quando eu fui pro segundo campeonato, eu já fiquei assim, opa, peraí, o último eu perdi, esse eu já, quero ganhar, beleza. Ali foi o começo, eu comecei a botar uma sementezinha no meu bloqueio de focar no resultado, porque eu perdi novamente. E aí eu já falei, opa, já perdi nos outros jogos, tem que ganhar essa. E aí fui perdendo, e perdi de novo, e de novo, e de novo. E cada campeonato eu ficava mais naquela assim, eu tenho que ganhar, eu não posso perder. Então eu tô falando isso até porque, né, as pessoas, perguntam, perdeu de novo? Né, ficar naquela coisa, você é novo, não sabendo como lidar com isso. Então pra mim, que no caso eu era iniciante, esse foco no resultado começou a me afetar muito. E, desculpa. E isso acontece muito, não só com pessoal iniciante, cara. Acontece também com pessoal de alto nível. Por exemplo, alguém que nunca teve problema com performance, né? De repente nas faixas mais baixas, estava nas faixas coloridas, e aí começou a ter resultado e chegou na faixa preta aquela expectativa da equipe, de patrocinador, né? E imprensa, ou o que for. E quando a pessoa vê, ele não está se soltando tanto como antes e já está começando a pensar um pouquinho mais no resultado, né? De eu tenho muito a perder, vamos dizer assim, né? De todo, né, patrocínio, aquelas coisas que eu acabei de mencionar. Então isso pode acontecer e acontece com vários campeões. Isso é uma coisa muito normal. E uma coisa que você tem que pensar também é o seguinte: todo mundo tem batalha interna. Ninguém tem passe livre. Todo mundo tem batalha interna. E para você ser bem sucedido na sua batalha externa, seja lá dentro ou fora do tatame, você tem que estar nessa batalha ganhando a maioria das batalhas internas que você tem. Você vai ganhar todas, não porque a gente não é perfeito, mas a gente está sempre trabalhando aquela briga ali de estar tentando lidar melhor com a batalha interna. E eu tive a oportunidade de entrevistar 3 vezes campeão mundial, faixa preta da Alliance, Michael Lang, um atleta sensacional, e ele comentou a respeito de momentos que ele teve dificuldade com as batalhas internas dele por causa de focar no resultado. Aí você pode falar, mas um cara como esse, campeão, super campeão, também pode ter, cara, ninguém tem passe livre. É um cara que foi campeão mundial, ganhou todos os campeonatos possíveis da IBJJF, e teve os questionamentos dele também, teve as batalhas internas dele também, que ele foi e começou a ficar mais ciente disso, começou a trabalhar para trabalhar na transformação dele e ter uma nova versão dele, né? Então, e esse trabalho, de novo, é sempre constante. Então, vou compartilhar com você rapidinho aqui esse clipe do Lang falando a respeito disso e a gente já volta. E você lembra, assim, eu digo assim porque quando, no caso, eu comecei a competir e perdi bastante no começo, então às vezes é difícil, mexe com você, você tá começando a treinar, aí você tá indo competir, tá vindo de derrota, e você vem com aquele sentimento, eu não quero perder de novo não. Né? Isso às vezes pode te pressionar, né? Você lembra, tipo assim, muito tempo atrás, mas você lembra como é que já foi o mindset, já foi para esse segundo evento? Então, no início da minha carreira, para ser bem honesto, cara, eu não tive essa pressão. O que eu queria era lutar novamente para ganhar, para poder tirar aquele sentimento ruim do primeiro campeonato. E na época eu era garoto ainda e tudo mais. Enfim, começando a minha carreira no jiu-jitsu, eu queria mostrar serviço. Isso que você falou aconteceu comigo realmente no final da minha carreira, né? Em um ponto onde eu já era consagrado, um ponto onde eu já tinha conquistado todos os campeonatos que eu podia conquistar, eu já havia vencido. E aí você começa a ficar mais visado,
Aí, quando vem uma derrota, realmente, se você não tiver uma cabeça boa, se você não tiver, principalmente, eu acho que ferramentas com que faça que você supere aquela derrota, realmente esses demônios começam a aparecer, né? E, na verdade, eu até tive uma conversa em off contigo quando a gente estava trabalhando, né? Que foi no ano, eu já faixa preta, 3 anos, quase 4 anos sem perder na faixa preta, lutando todo final de semana e, né, ganhando. E aí foi quando eu tive aquela derrota para o Leandro Lô em Abu Dhabi. E eu achava que a derrota era uma consequência que ia acontecer, e quando acontecesse eu estava preparado para ela. E aí quando aconteceu, realmente eu vi que não era bem assim. E aí depois dessa derrota, por um tempo, eu comecei a entrar nos campeonatos para não perder, não para ganhar, o que é totalmente diferente. Então, quando você entra para ganhar, você procura uma maneira de ganhar, não importa o que aconteça. Quando você entra para não perder, você entra grilado, você não solta a tua melhor versão. E aí eu lembro que, cara, eu tomava um ponto, né, já vinha uma conversa interna na minha cabeça, não, eu preciso pontuar, eu vou perder, não posso deixar acontecer e tal, não sei o quê. E era algo que me atrapalhou aí durante um bom tempo, para ser honesto. Então vamos lá, como mencionei, vários erros acontecem, não é só um erro, vem combo, né? Vem um embutido no outro, né? E até o Lang acabou mencionando mais de um erro ali também. Então o que acontece? Eu tive a oportunidade de trabalhar na parte mental com o Lang, que é um atleta sensacional, e eu vou compartilhar com você também coisas que eu compartilhei com ele. Né? Então, esse erro mental de focar no resultado, o que acontece? Quando você foca no resultado, primeiro, você chega de repente no campeonato, você está lá no campeonato, e aí já bate aquela, pô, rapaz, hoje eu tenho que ganhar, pô, treinei pra caramba, porra, não posso perder, pô, tem patrocinador, tem não sei o que. Já começa a bater o quê? Aquela ansiedade, aí depois, pum, tensão muscular, e aí você dá aquela travada. Às vezes é uma travada grande, às vezes é de leve, mas às vezes te impede de ser o seu melhor, o que você fez na academia, de fazer no campeonato. Isso é uma coisa assim muito, muito frustrante. De você chegar ali, né, você tá naquela vontade de ganhar e você termina e vê e fala assim, caraca, não era eu ali. Então, e olha só, muitas das vezes eu já senti ansioso, né, acabando, dei uma travadinha e tal, mas ganhei. Então a gente não tá falando aqui, lembra, na abertura eu falei do curso, falei, cara, a parada aqui não é, a missão não é a medalha de ouro, a medalha de ouro é a consequência. O que a gente quer aqui é fazer o quê? Te ajudar a ter essa paz interior de falar, pô, Gustavo, aí, aquele campeonato ali era eu, o cara lutou melhor, que foi mérito do cara, beleza. Então a ideia aqui é você ter essa paz interior, ter essa autoconsciência de qual é o bloqueio e trabalhar em cima, agir. Como a gente vai agir? Agora a gente vai ver como a gente pode evitar esse erro, desse erro de focar no resultado. Então, o que eu falei pro Lang, estou falando para você também, é o seguinte, você não tem como, a única coisa que você pode focar nas coisas que você tem controle, né? Então, você não tem controle do resultado. Você tem controle se o árbitro vai fazer o trabalho dele, você não sabe do jogo do teu adversário, você não tem controle, você só pode influenciar o resultado. Como? E o primeiro, e a gente vai falar nessa parte aí de como evitar esse erro, de você focar nas coisas que você pode controlar. Então, primeiro que eu sugiro é o seguinte, cara, imagina uma caixa, pode ser uma caixa de sapato, não interessa qual a caixa que você queira. Ali eu quero que você bote o seu objetivo. Imagina, o meu objetivo é ser campeão estadual, brasileiro, mundial, seja lá qual for o campeonato que está vindo. Seja lá qual for o seu objetivo, bota ali, fecha, imagina fechando essa caixa e bota numa prateleira. E aí você tem que refletir, o que você tem que fazer para você ter uma melhor chance de atingir o resultado que você deseja que está ali naquela prateleira. Você só tem duas coisas para você focar. Uma que é o processo, ou seja, antes do campeonato, só o que você pode fazer é focar na sua preparação, seu treino técnico, estratégico, físico, nutrição, sono, treinamento mental, tudo que vai te ajudar a influenciar o seu resultado. Nada é garantido, né? Então, o trabalho árduo é a raiz da autoconfiança,
Novamente, o trabalho árduo é a raiz da autoconfiança. Então você pode trabalhar sua mente, fazer não sei o que, tem um mental coach, tem um psicólogo esportivo, mas se você não está fazendo o processo, treinando, não tem milagre, cara. O mais importante de tudo, o que vai te deixar confiante é o processo. O processo que vai te dar a confiança, não é só treinamento mental, não. É o processo que vai te deixar pronto para isso. E quando chega ali perto do campeonato, na semana, o dia antes, ou até falando no dia, já no dia do campeonato, só o que você pode pensar agora é na performance. Porque o treinamento já passou. Pô, será que eu treinei? Deixa eu pensar nisso 2 meses atrás, já passou. Então, o foco é só na performance. Quando você vê aquela voz, a gente vai falar mais a respeito da voz negativa, do passageiro obscuro, que é aquela voz negativa que mora na sua cabeça e que vai ficar com você o resto da tua vida. Você aprende a ser mais consciente dessa voz quando reconhecer essa voz. Peraí, tô viajando, para bloquear e focar na missão. A missão, no caso, vai ser o quê? A sua performance. Então, para você, quando tá ali no dia da competição, chegar perto da competição, na hora de lutar mesmo, é só pensando, peraí, quais são as posições que eu quero fazer, qual o jogo que eu quero implementar. Só isso que você pode realmente fazer. E eu tive a oportunidade também de entrevistar o Roberto Magalhães, Roleta, para a galera de repente nova aí no jiu-jitsu que não conhece, 4 vezes campeão mundial, o primeiro mundial foi em 96, então ele foi campeão mundial dos 4 primeiros mundiais. E para quem não sabe também, o Roleta foi o inovador de jogar invertido no jiu-jitsu. Se hoje em dia você vê a galera de cabeça para baixo, invertido, eu acredito, eu posso estar errado, mas a galera que já está no jiu-jitsu há muitos anos, pode ter certeza que esse cara foi o primeiro que começou a fazer mais esse jogo de inverter, e muito criativo, e realmente revolucionou o jiu-jitsu e o jogo de guarda. Então, para quem não conhece, super campeão na minha lista aí de top 10 melhores atletas que eu já vi lutando. Então eu vou compartilhar com você um trecho que ele fala como ele se sentia no dia da competição, na performance, o que ele estava fazendo ali quando ele estava para entrar. Um cara, um super campeão como ele, super focado. Se você tiver a oportunidade de assistir a entrevista toda também, é muito legal, não só do Roleta, mas do Lang, super interessante. Então vou botar esse trechinho aqui para você ver. Vamos lá. Ritual. Eu fazia um ritual de luta, mas eu fazia porque eu fazia. Mas a gente consegue entender hoje a justificativa técnica da importância de um treinamento mental, de um ritual. Então eu ficava o tempo todo com fone. Então eu ficava, não sei quem lembra, eu ficava andando para lá e para cá, para lá, para cá, com 3 passos ouvindo música. Eu não gostava de escutar meu nome no ginásio, não gostava de ficar escutando as músicas, o nome de adversário, de nada. Então eu ficava com fone, andando ali, me concentrando, eu ficava dentro da luta, passando a luta na minha mente. As posições que eu tinha que fazer, as sequências, as minhas obrigações dentro da competição. E então, hoje eu consigo ver isso tecnicamente. Isso é uma coisa muito interessante, o treinamento mental. Como você forçar isso? Você vê atletas de ginástica olímpica, eles passam o treinamento todo na cabeça dele. Aquilo dá um aquecimento muscular. Quando ele está lá, na mente dele ele já está com a sequência toda na cabeça, o aquecimento mental. Então, isso é importante. Você ter uma palavra de motivação, uma frase de automotivação, isso também tem um efeito no atleta. Então, tem várias coisas que procura aplicar isso na academia. Vamos lá, pessoal. Então, espero que você tenha curtido esse clipezinho aí do Roleta. Cara, sensacional. Então, se algum aluno seu está cometendo esse erro de focar no resultado, fica de olho nisso, nessa conversa. Se alguém fala, ou se é a sua voz, né, como eu falei, se você está fazendo isso para o seu treinamento, né, fica de olho naquela... O que a voz está te falando? O que está vindo aqui? Fica ligado, né? Para você ter a sua transformação, lembra do smartphone? Você tem que estar consciente do que está acontecendo para você agir. Uma ação é essa, bloquear. Eu gosto de chamar do bloqueio de karatê. Você vê aquela onda de negatividade vindo, peraí, filtra e foca nisso. Então é muito importante
Você ficar de olho para isso falar para o seu aluno, cara, não, faz o teu, foca no treino, tal. E quando chegar no campeonato, trocar uma ideia, falar, cara, olha só, o trabalho já foi feito, não interessa quem o cara é, quem você... Foca fazer o seu. Tenta fazer o que você faz na academia. Às vezes o seu melhor é suficiente para ganhar e às vezes não é. Eu te garanto, se você tem uma certa experiência, teve um dia que você teve um dia, lutou muito bem e perdeu, e teve um dia que você lutou muito mal e ganhou. Não dá para analisar só com o resultado final. Você tem que ver a sua performance. Às vezes você teve, cara, você lutou muito, você deu um show. Só que o teu oponente deu um show também. E foi uma decisão, poderia ter por qualquer lado, de repente foi uma coisinha assim, mínima, uma vantagem, mas você sair falando, pô, cara, era eu ali. Então essa paz interior que eu desejo para você. Então, erro número 1, focar no resultado. Cara, corta isso, que só vai trazer ansiedade, tensão muscular e não render e acabar te dando uma frustração e pode até causar um ciclo vicioso, como aconteceu comigo quando eu era mais novo. De ficar sempre, tem que ganhar, já perdi o último, isso tudo. E outra coisa também, conforme eu ainda tenho, continuo fazendo entrevistas, então a minha ideia é o seguinte, de sempre quando eu achar um clipe novo de alguma entrevista, eu vou nessa sessão do erro número 1 e eu deixo uns clipezinhos ali de vídeo para vocês verem alguns depoimentos de atletas de alto nível, de coaches de alto nível, para você sempre ter uma história, até para você compartilhar, uma para você assimilar legal a história, é sempre bom para isso, e também para você também poder passar para os seus alunos, comentar, pô, cara, tal pessoa também teve isso, então você não está sozinho. Eu, você, seus alunos, atletas no mundo inteiro, lembra? Todo mundo tem batalha interna, irmão. Todo mundo tem. Ninguém tem passe livre. Então é muito importante a gente respeitar a batalha interna dos outros, para a gente poder ter um sucesso que a gente deseja na batalha externa. Tamo junto e fica ligado pro erro número 2. Os